reposição de 1 milhão de metros cúbicos de areia está em curso nas praias da costa de Caparica, muito afetadas pelo comboio de tempestades no início do ano. Na década de 30, 40 do século passado, a água, quando galgava aqui, chegava praticamente à igreja, não é? Portanto, se nós ocupamos esta área, que é uma área, digamos, de amortecimento da entrada do mar, obviamente ficamos em perigo. O perigo sempre existiu. Nós Simplement à deux ou entre amis, on a déniché pour vous les vins de qualité Fonte de Nico et Val de Judia. De délicieux vins portugais à prix d'amis, parfait de l'apéro à votre table. Les vins Fonte de Nico et Val de Judia, la qualité du Portugal à prix d'amis. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Intermarché Universal, o maior supermercado português no Quebec, com grande variedade de queijos, atum e azeite de Portugal. Somos especialistas no corte de carne e enchidos à portuguesa. Os nossos legumes e frutas são sempre fresquinhos. Temos uma grande variedade de produtos. Intermarché Universal há 57 anos a servir no bairro português. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. O peixe dos Açores já chegou ao Sai Filhos. Os nossos especiais são os melhores. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores.
Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, na emissão de hoje iremos dar como tema um assunto bem delicado que está a acontecer na comunidade portuguesa. A nossa Caixa Desjardins portuguesa vive dias bem complicados. Eu tenho comigo uma colega de comunicação social, Clementina Santos, onde irá também dar a sua ideia do seu conhecimento na Caixa Desjardins portuguesa. Olá, senhora Clementina. A senhora não veio, mas a Clementina está cá. Boa noite, Conceição. Ainda bem que nos encontramos. Mas não é pelas melhores razões que hoje temos este encontro e teremos ainda 2 pessoas a encontrar também, relativo ao que a Caixa Portuguesa, ou melhor, a Caixa Desjardins portuguesa, está a viver em relação ao Conselho de Administração. E eu sei que a Clementina, em 2022, teve um papel importantíssimo. Não sei se foi em 2022 que acabou. Eu sei que fui para o Conselho de Ética e Deontologia em 2001. Na altura em que a Jacinta Amâncio foi nomeada diretora-geral, e que lá fiquei até que a Federação Desjardins anulou essa estrutura no interior das caixas Desjardins. Portanto, eu devo ter estado 17, 18 anos nesse Conselho de Administração, onde ocupei todas as funções, ocupei a presidência, o secretariado e conselheira só. Portanto, fazíamos uma espécie de rotação e havia também membros novos, que alguns se reformaram, por todo tipo de razões deixaram, e outros novos que vieram, que eram sempre acolhidos com muita expectativa e com muito interesse por parte da administração da Caixa naquela altura, e realmente é um assunto que me toca muito, porque estou no Canadá há praticamente 50 anos, daqui a 6 meses faz 50 anos que cá estou, e um dos primeiros contactos que eu tive na nossa comunidade foi com a Caixa Portuguesa, onde fui abrir a minha conta, que naquele tempo era um pouquinho acima do 2.000, e hoje estamos com mais de 8.000 membros, portanto... Clementina, e aproveitando a colherada, como é que surgiu o convite para entrar na Caixa? Para o Conselho ou para ser membro? Aconteceu que houve um problema gravíssimo na Caixa, que se conviu chamar e que foi noticiado nos médias de comunicação da altura, o COFO, e que, portanto, tudo o que era administração naquela altura tiveram que tomar posição. E tiveram que tomar posição face a essa situação de crise, que foi uma situação enorme de crise, custou o emprego a alguns, custou os postos de administração a outros, e foi nessa altura que, portanto, havia um novo recrutamento, que eu fui convidada a fazer parte, e que eu disse que sim, até porque sabia que a diretora que tinha acabado de ser nomeada era a primeira vez que era uma mulher, era um teto de vidro que se ia quebrar, era uma proposta muito interessante para as mulheres da comunidade, era uma proposta muito interessante para a pessoa que ia ocupar. Eu conhecia
conhecia de há muitos anos, sabia que ela era capaz de preencher bem e de assumir esse desafio e, portanto, aceitei mais por solidariedade com a diretora da época, a Jacinta Amâncio, e lá fiquei 17 ou 18 anos, não tenho bem preciso, mas foi até que a Federação acabou com essa estrutura no interior. E depois da sua entrada, o que modificou na Caixa? O que a Caixa teve de diferente em termos de melhorar ou limpar aquilo que foi esse problema? Nós tivemos alguns desafios. Quando há mais do que uma pessoa, há mais do que uma opinião. E eu sou daquelas pessoas que, pela pluralidade das opiniões, porque acho que quando nós exprimimos a nossa opinião, a opinião do outro, quando vem a opinião do outro, pode eventualmente reforçar a nossa, mas também nos pode fazer questionar, se calhar não vi tudo. Olha, não tinha visto esse ponto de vista, é um ponto de vista interessante. Portanto, quando as opiniões são dadas para o bem comum, que seja de uma instituição, que seja de uma pessoa, seja para o que for, eu acho que é sempre bom ter essas opiniões. E na Caixa não fazia exceção, portanto havia essas diferenças. Havia, por exemplo, quem achasse que a Caixa deveria ser o porta-estandarte para uma residência para pessoas de idade, que era uma opinião que eu não partilhava. Eu achava que nós devíamos ser o motor económico da comunidade e, como tal, para esse projeto da comunidade, seríamos também um motor económico, mas não poderíamos ser nós o lar da terceira idade. Era a minha opinião nessa altura, que defendi com os meios que tinha e que acabou por se verificar que realmente nós não podíamos fazer um lar para a comunidade portuguesa se queríamos usufruir dos benefícios governamentais. E beneficiando dos benefícios governamentais, tínhamos que abrir o lar a toda a gente. E, portanto, não seria um lar para portugueses. Ainda não era o momento. Mas ainda não era o momento, exatamente. Como é que se chamava nessa altura a Caixa? Tinha outro nome. A Caixa de Economia dos Portugueses de Montreal. Em que momento é que ela muda para a Caixa Desjardins Portuguesa? Sei lá, 17, 18, 19, 2017, 18, 19, não tenho presente, sinceramente. É uma data que não me marcou. Marcou-me o facto de nós termos que aceitar essa evidência, porque achava que nós fomos fundados para a comunidade portuguesa, tínhamos um nome que ilustrava a nossa origem, que ilustrava as nossas raízes e que deveria permanecer. Não foi a opinião da Federação, nem a opinião do Conselho naquela altura e, portanto, mudou-se para a Caixa Desjardins Portuguesa. E o Conselho de Administração em 2017 era português, em 2019 era tudo portugueses, em 2022 continua a ser, mas surge aqui um momento onde a porta se abre também para a lusofonia e temos aqui os brasileiros com toda a força em 2023. As portas da Caixa tiveram abertas sempre a toda a gente, mas havia um regulamento que dizia que havia os membros de pleno direito, que eram os membros de origem portuguesa, e depois havia todos aqueles que queriam aderir à Caixa, usufruir dos serviços da Caixa, fazer depósitos, hipotecas, tudo, mas que não tinham direito de voto nas Assembleias Gerais porque não eram de origem portuguesa. Depois, falas em 2022, 2023, é possível, como te digo, eu em datas sou muito mazinha, mas por essa altura há uma realidade geológica aqui na nossa comunidade, que é o facto que a comunidade brasileira cresce. Eu lembro-me de chegar aqui há 50 anos e não se ouvia ninguém dizer que era do Brasil, senão turistas. E depois começou a ver, vinham sobretudo para engenharia, em termos de aeronáutica, e eu sabia isso. Porquê? Porque eu era tradutora e intérprete nas cartas de condução, no SAC, na Société d'Assurance Automobile do Québec. E, portanto, eu tinha muitos brasileiros e tive muitos problemas, porque mesmo se nós dizemos que falamos a mesma língua, há muita... Não. E quando nós falamos de passeio, eles falam de calçadão. Quando nós falamos de meia-via, eles falam de eixo da via. Quando nós falamos de autoestrada, eles falam de autopista. Quando falamos de peão, eles ficam, peão?
pedestre. Percebes? Quando falamos de comboio, e tudo isso faz parte das perguntas do exame. Para eles é trem. Portanto, não venham dizer que é a mesma. Eu tive que convencer os administradores da sociedade de automóvel daquela altura que eles tinham que me deixar explicar para quem fosse português e para quem fosse brasileiro que um peão era um pedestre, que um comboio era um trem, que o eixo da via era a meia-via. Percebes? Tudo isto são coisas que eu vivi, portanto, era uma realidade que a comunidade brasileira se estava a construir. E como todas as outras comunidades, a Caixa abriu-lhes a porta. Agora, nos estatutos internos da Caixa, havia... Essa é boa questão, os estatutos. Mas, afinal, o que é essa palavra estatutos que nunca na vida foi registado aquilo que deveria de ser as normas? Só que, na altura, houve... Quando o caso Cofu aconteceu, a Federação ajudou-nos imenso porque a dívida teria sido de 4 ou 5 vezes superior àquilo que foi, se não tivesse sido a ajuda da Federação e eles terem compreendido a situação. A partir daí, a Federação, a meu ver, isto é uma opinião pessoal que eu te estou a dar, uma análise pessoal, a meu ver, sentiu-se com força para dizer, eles precisaram de nós, agora eles vão ter que aceitar aquilo que nós acharmos que é melhor para eles. E eles começaram a manifestá-lo logo. Havia reuniões de trabalho entre a Federação e outras caixas de grupo, onde eles pretendiam que tu estás numa caixa polaca, eu estou na portuguesa, ele está na italiana. Nós vamos separar-vos para vocês vos conhecerem. Mas a Federação não era esse o interesse deles. Eles não queriam lá saber se a gente se conhecia ou não se conhecia. O que eles queriam era dividir-nos para melhor nos controlar. Portanto, se eu estava sozinha da minha caixa, eu não ousava voar, porque eu não sabia se tinha asas para voar, estava sozinha. E os outros, cada um na sua sala, tinham a mesma impressão que eu. Portanto, a partir daí, foi realmente extremamente complicado e nós começámos a verificar que a Federação ocupava cada vez mais espaço e que esses estatutos de que eu acabei de te falar, neste momento, não sei até que ponto a Federação os aceita, não sei até que ponto a Federação os considera dans les normes, normativos, portanto, não sei até que ponto é que ela os pôs completamente de lado. Eu não estou no Conselho de Administração, eu sou um simples membro da Caixa desde 1977, mas não sei esses detalhes, não sei. Permita-me uma questão de princípio, aos regulamentos e aos estatutos, são coisas diferentes. Os regulamentos internos eram onde se dizia que o pessoal da Caixa, nós tínhamos que assegurar uma presença portuguesa na Caixa. E na administração a mesma coisa. Tínhamos o que era chamado os membros de pleno poder e os membros associados, não eram membros associados, eram membros... não me lembro agora qual era a palavra, o adjetivo que era dado a esses membros, mas que eras membro, mas não tinhas direito a voto na Assembleia Geral. E, portanto, todas as outras pessoas que não fossem portuguesas entravam nesse campo. Até que os portugueses chegaram e começaram a reivindicar a ascendência portuguesa. E a dizer que eram descendentes de portugueses. E nós, na nossa boa fé... Sim, senhora, sim, senhora. É um país irmão, nós colonizámos o Brasil, matámos muita gente porque nós é que éramos bons e eles não prestavam para nada, queríamos que eles fossem católicos e impusemos, só temos que ver o filme que fala sobre isso e muitos outros documentos que falam sobre isso. Nós não fomos muito simpáticos para os brasileiros. Mas não é razão para que eles agora se vinguem contra os que cá estão. Quer dizer, isso faz parte da história, faz parte de uma história longínqua e que pessoas como eu não têm saudades. E, aliás, vivemos num país com uma outra cultura e que nos habituamos a viver desta maneira. Exatamente. Portanto, os estatutos, normalmente os estatutos são aqueles que são feitos quando a companhia é registada. Portanto, na altura em que a nossa companhia foi registada, a Caixa, teve que fazer uns estatutos, mas eram estatutos segundo a lei das companhias do Quebec. E nós queríamos uns estatutos particulares, uns regulamentos particulares à nossa realidade de portugueses, exatamente. Mas a nível de estatutos não era obrigatório desde o início ter esses estatutos marcados que eu sou, meu filho, por exemplo,
Ele é de origem portuguesa, porque a mãe é portuguesa, mas ele já nasceu cá, é descendente, não é verdade? Mas um brasileiro que chega cá, diz que foi filho de um português que nasceu no Brasil, mas ele já é brasileiro. Essa é a questão. Ele é brasileiro e não é português. É uma discussão que dá pano para mangas, Conceição. Porque a ascendência portuguesa nós tivemos nos 4 cantos do mundo. Nos 5 continentes. A ascendência portuguesa tu vais encontrar em todo o lado. Nos territórios que hoje já não são portugueses, mas que foram, e tu tens lá descendentes de portugueses, portanto, qualquer moçambicano, não importa onde no mundo, porque nós estivemos em todo lado. Mas para falarmos mais perto de nós, os angolanos, os moçambicanos, os cabo-verdianos, os guineenses, todos esses vão poder falar da ascendência portuguesa, porque a multietnicidade desses países agora e as diferentes tonalidades de pele, nota-se que há uma mescla que se fez ali entre povos de pele branca e povos de pele preta. E, portanto, são ascendentes, são descendentes, há uma ascendência portuguesa e há uma descendência portuguesa. Agora, eu intervi quando foi à Assembleia Geral, não sei se tu estavas lá, imagino que sim, onde eu disse, eu não sei para que é que se complicam a situação. Para que eu possa dizer que sou ascendente de português, tenho direito à minha nacionalidade. Portanto, se tem direito à minha nacionalidade, o que determina a minha nacionalidade é o meu passaporte. Algum destes senhores e senhoras brasileiros que aqui estão podem mostrar um passaporte português? Podem ir pedir um passaporte português? Essa é uma questão muito importante. Mas eu disse na Assembleia, ninguém me ligou nenhuma. E eu quis-me assegurar, fui ter com o diretor e quis-lhe dizer, eu vou-lhe traduzir. Ele disse, não vamos começar uma segunda Assembleia. Não, mas eu quero ter a certeza que você percebeu aquilo que eu disse. Mas claro que não disse, não é? Não. Mas, boa questão. E a razão de estarmos cá hoje é que, segundo fonte digna e é confidencial, nós estamos as duas ao corrente, e que pode testemunhar disso, que, presentemente, a Caixa tem um presidente e vice-presidente brasileiro. Como é que isso é possível? Já estavam em maioria. Portanto, tecnicamente, eles tinham sempre o poder decisional na Caixa. Porque é que eles foram ao ponto de nos ultrajar, de nos humilhar, a nomearem um presidente e um vice-presidente para o Conselho de Administração de origem brasileira? Qual é o interesse deles quando eles já são 9 membros, 5 são brasileiros? Porquê humilhar-nos a esse ponto? A escravatura acabou, que eu saiba. Por muito maus que os portugueses, enquanto colonizadores, tivessem sido para o povo brasileiro, eu acho que nós agora, no século XXI, eu acho que a gente já não deve estar a pagar por essas coisas, não é? Portanto, não sei, eu, sinceramente, não tenho nada contra ninguém. Brasileiros, angolanos, portugueses, neima-te, anglófonos, gregos, não tenho nada contra ninguém. Estou num organismo há muitos anos também, onde a multietnicidade é um valor. Portanto, é algo de que nos orgulhamos. Portanto, não vou fazer o contrário noutro organismo. Agora, há a multietnicidade e há a representatividade. Será que a maioria do Conselho neste momento é representativa e os brasileiros são maioritariamente membros da Caixa Portuguesa? O que é que eles fizeram para construir, para se erguer uma Caixa de Jardin portuguesa ou uma Caixa de português? Não, neste momento eles estão a aproveitar-se das nossas instituições e eu acho que nós sempre fomos um povo acolhedor e continuaremos a ser, é o nosso orgulho, mas temos que ter a consciência de que estarmos preparados para que as pessoas que vêm ter connosco pedir-nos apoio, se calhar não o vêm fazer dentro das melhores intenções. Dentro da boa fé, não sei, a questão põe-se e eu ponho-me, sinto-me livre para pôr a questão, será que a nossa boa fé e o nosso acolhimento foi merecido? O que nós temos que dizer é que tem lá 5 brasileiros. Não, o que nós temos que dizer é que as cooperativas continuam a ser uma possibilidade no Quebec.
os brasileiros, com o aumento da população e da sua comunidade, podem construir as instituições que os representa. Não venham invadir as instituições que já estão formadas, que têm um nome, que têm uma história, que têm uma memória coletiva, a quem nós devemos respeito àqueles que os fundaram, que fizeram e tornaram realidade aquelas instituições. Falo da Caixa de Desjardins Portuguesa, falo da Missão de Santa Cruz, falo da Rádio Centreville, posso-te falar de muitas outras, se tu quiseres. Portanto, façam o que os portugueses fizeram, o que os gregos fizeram, o que os judeus fizeram, o que toda a gente faz, construam as vossas instituições e administrem-nas. Respeitem os portugueses. E administrem-nas. É só. Respeitem, porque na verdade eu compreendo essa inquietude, porque tendo sido parte ou membro do Conselho de Administração, a dor ainda é muito maior, porque seguiu e viu quem começou a construir uma caixa, que eu sei, eu já entrevistei algumas pessoas, que me disseram que iam bater às portas, quer ser membro da Caixa Portuguesa. E o suor daquelas pessoas para criar um império ou um grande motor numa comunidade. É ou não é verdade? Sim, e é por isso que eu acho que eles não foram dignos da confiança e da boa-fé que nós lhe manifestamos. Os brasileiros, neste momento, os que estão na Caixa e que ocupam o posto de direção da Caixa, não foram dignos da confiança que nós lhe manifestamos. Na sua opinião, não sei se é avançado demasiado, acha que alguma coisa no seu pensado deve ser feita de imediato ou ainda não se pode avançar porque ainda não estão os bonecos no sítio para se... Eu espero que os brasileiros da Caixa de Economia Desjardins, da Caixa Desjardins Portuguesa, possam neste momento estar a fazer um exame de consciência e constatar que não agiram bem. E é sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de dizer, não fizemos a coisa certa, mas estamos para fazer a coisa certa e vamos fazer a coisa certa. Eu compreendo, é o que eu espero. Eu compreendo porque tínhamos uma portuguesa e visto que ela disse em Assembleia, por vontade dela iria continuar, foram os próprios brasileiros que não a quiseram lá. Exatamente. Que era isso que restava. Exatamente. Não foram merecedores da confiança que nós lhe demos. Não foram. Chama-se isso traição. Não irei tão longe, porque não há morte de homem, mas é triste, é muito triste, é muito triste. Na minha maneira de ver, é muito triste. E eu espero que eles façam esse exame de consciência, que eles façam essa introspeção. Eles são todos grandes profissionais, tiveram a possibilidade de crescer num país que lhes permitiu fazer estudos superiores, que é o que a maioria da nossa comunidade, os que fizeram, a maior parte fizeram-no aqui, não vieram com essa bagagem de Portugal, muito poucos vieram com essa bagagem de Portugal, e portanto eles têm essa responsabilidade a mais. E essa responsabilidade, quanto a mim, tem que se mostrar através dessa tal introspeção, para que eles vejam, não, nós não estamos a agir bem. Isto não é uma instituição brasileira, isto é uma instituição portuguesa, fundada por portugueses, para portugueses, e quem quiser fazer parte da instituição é bem-vindo, mas não para a controlar. E é lógico que sabemos que o povo brasileiro chega ao bairro português e é acolhido de braços abertos. E por isso mesmo deveria... De braços abertos, mas também porque gosto deles e eu os acolho de braços abertos, permite-me dizer-lhes que eles não agiram bem. Eles não foram corretos relativamente à realidade vivida na Caixa de Desjardins Portuguesa. Muito obrigada. Iremos mais à frente, se calhar, tocar neste assunto, porque é necessário e é urgente. Eu penso que vamos ter que voltar, Conceição. Vamos ter que voltar pelo bem e com este exame de consciência que eu espero se faça no interior da administração da Caixa atual. Portanto, estamos em finais do mês de maio e eu espero que eles reconheçam que se precipitaram e que fizeram o que não devia ser feito. Muito obrigada pela sua explicação. Obrigada, eu. Ora, continuamos aqui em um encontro com uma senhora que já não havia há um tempinho, desapareceu do mapa e agora é necessário saber alguma coisa em relação à Caixa Desjardins Portuguesa. A menina Ana. Como está a menina Ana? Muito bem, muito obrigada. Conceição, como é que tem passado? Tinha-me
prometido falar comigo, eu queria lhe fazer uma entrevista, desapareceu de repente na Assembleia Geral e, enfim, agora é necessário falar do que é que se está a passar em relação à Caixa de Jardim Portuguesa, onde fez parte muitos anos, não foi? Tive 10 anos e quero pedir desculpa de não lhe ter falado quando cheguei, mas eu saí rapidamente da AGA, porque fui para Portugal e tive de férias durante 3 semanas e peço desculpa porque tinha-lhe prometido que telefonava quando chegasse e, olha, uma coisa e outra não telefonei. Mas pronto, estamos agora aqui para conversar. Sem dúvida. E o que me parece é que no tempo em que esteve na administração, no Conselho, parecia-me que tudo era administrado, mas em português. E a uma dada altura tudo muda. Sim, realmente eu tive 10 anos no CA e mudou nos últimos 3 ou 4 anos mudou tudo muito. Mudou tudo muito porque hoje em dia não só temos muitos brasileiros no CA, eu não tenho nada contra, tenho família brasileira, acho até muito positivo ter brasileiros no CA, mas acho que realmente devia ser numa maneira proporcional os brasileiros que estão no CA, ou podia ser por número de membros, a proporção de número de membros, ou podia até ser a proporção relativamente aos depósitos dos portugueses e dos brasileiros. Portanto, devia ser uma coisa equilibrada, que infelizmente não é, e hoje em dia temos uma situação em que a maioria do CA são brasileiros. Repito, não tenho problema nenhum com os brasileiros, mas acho que é um bocadinho exagero, porque a Caixa é a Caixa portuguesa, não é a Caixa brasileira. Os portugueses chegaram aqui, fizeram a sua Caixa, fizeram as suas instituições, as associações, os restaurantes, muitas coisas, trabalharam muito para conseguir fazer isso e, portanto, eu não acho correto que... Estou a falar de português. Estou a falar de português. Eu não acho correto que os brasileiros cheguem e façam mais ou menos um takeover, que até se pode considerar um bocadinho... não diria selvagem, que é um bocado de exagero, mas enfim, um takeover forçado. Portanto, acho uma pena essa situação não ser corrigida e considero que essa situação deveria ser corrigida. De que maneira? Não sei, acho que se pode... Os estatutos, mudar, convocar uma agência, uma assembleia extraordinária para resolver o problema e tentar de uma forma amigável e coordenada e harmoniosa tentar resolver o problema. Porque, Conceição, quanto a mim, se isto continua assim, vai ter uma recuperação, uma repercussão muito grave na sociedade, na comunidade portuguesa aqui em Montreal. Então, o que é que percebeu a partir do momento em que entra membros brasileiros? Haviam opiniões muito divisórias? O que é que sentiu em relação àquilo que era o antes? Eu sou uma pessoa muito aberta, sou um livro aberto e digo o que tenho a dizer. Sinto que não há talvez essa abertura, essa sinceridade. E depois, quer dizer, eu às vezes os brasileiros só puxam para o lado deles e no fundo estamos a falar da Caixa Portuguesa, estamos a falar que o maior volume de dinheiro que existe são de portugueses, não são de hipotecas brasileiras, também não estou a dizer que os portugueses não têm hipotecas, têm com certeza, mas é uma coisa que realmente não está correta, não está bem e cada um puxa a brasa à sua sardinha, eu percebo, mas tem que se puxar a brasa à sardinha quando se tem razão para puxar a brasa à sardinha. Sente que pode estar em perigo mesmo o próprio nome, em mudança? Eu acho que sim, e até digo mesmo mais, não sei se não será o objetivo. Então quer dizer que é urgente mesmo fazer-se algo de imediato? Sim, eu acho que sim, que tem que se fazer, porque senão fica o ambiente fica azedo, deixa de haver cooperação, como lhe digo, até vou ao ponto de me perguntar até as consequências que isso pode ter nos investimentos da comunidade na Caixa. Afinal, era, como falava há pouco com a Clementina,
era a presidente brasileira, tinham membros brasileiros e o que é que eles decidiram? Empurrá-la para fora, falta de fidelidade e meter mais de brasileiros. Então, agora neste momento, é o presidente, é o vice-presidente brasileiro. Isso é ser fiel? Conceição, eu prefiro não falar nesse aspecto, porque eu cheguei agora de fora e, portanto, não estou muito bem ao par do que é que aconteceu, da situação. Portanto, não me quero pronunciar sobre isso. Não posso pronunciar, não sei, não estou ao par. Sim, mas no fundo inquieta, está preocupada com aquilo que pode vir urgente. Já há muito tempo que me inquieta, e sempre tentei colaborar o mais possível e não estou a dizer que não havia colaboração da parte deles, porque havia, mas é sempre uma colaboração que não se percebe bem qual é realmente a finalidade da colaboração. Permita-me perguntar-lhe o seguinte, se eventualmente a coisa for no rumo e os portugueses não tomem a consciência disso, quem tem as suas contas, o que é que irá acontecer, no seu ver? Tem alguma percepção do que é que pode vir a acontecer, da gravidade? Isso, eu acho que é grave, não lhe sei dizer o que é que pode acontecer. Só acho que a comunidade se tem que implicar muitíssimo mais do que se implica, tem que ter muito mais presença, tem que estar muito mais ativa, não pode ter aquela atitude de deixa correr, hoje é sábado, não me apetece ir à AGE, está um dia muito bonito, isso tem que acabar, porque senão, vou-lhe dizer uma coisa, há pessoas que estão sempre dispostas a tudo, que estão ali, que se juntam, que lutam para ter os lugarzinhos no CA e é assim. Olha, e a questão que é pertinente saber é em relação àquilo que é descendência e ascendência. São duas coisas bem diferentes. Bem, A origem, bem, não sei, eu acho que então, se fôssemos à origem, talvez seja preciso, quando uma pessoa se candidata para votar aqui nas eleições, agora que vai haver eleições em outubro, não é? Tem que mostrar credenciais como tem direito de votar, não é? Se calhar devíamos também pôr isso na Caixa, nos estatutos da Caixa para ser assim, não sei. Ponto de interrogação, será a resposta, não sei. Sim, mas a senhora nunca pensou que uma pessoa que nasceu no Brasil e que é um pai português, mas ela já nasceu no Brasil, e ela chega ao Canadá e possivelmente já é canadiana, afinal, o que é que essa pessoa é? Conceição, isso vou-lhe dizer uma coisa, essa parte talvez não me preocupe muito. Não me preocupe. Mas é importante para os estatutos. Então, se foi necessário isso. E deve haver maneiras, tem que se falar com o cônsul, com o consulado e saber como é. Mas essa parte não me preocupa muito. O que me preocupa mais, talvez, é a pessoa, pelo facto de estar na Caixa por razões talvez indevidas, não sei, é isso que tem que se ver, se a pessoa tem direito a estar no CA ou não tem direito a estar no CA. E uma vez que esteja no CA, realmente tem que haver colaboração sincera e honesta para assumir e para que realmente a Caixa apoie a comunidade, e a comunidade é a comunidade portuguesa. Repito o que eu lhe disse, os portugueses chegaram aqui, fizeram associações, fizeram supermercados, restaurantes, tudo quanto há. Os brasileiros chegam aqui, não fizeram nada e aproveitam-se tudo o que os portugueses fizeram. Não tem mal, mas não podem querer depois mandar nessas coisas. Ou modificar. E pronto. Olha, muito obrigada pela sua explicação e é pertinente aquilo que vem acabar de terminar com as suas palavras. Eu desejo muita coragem e que os portugueses estejam sempre de olho aberto. Muito obrigada, Conceição. E mais uma vez, desculpe não lhe ter falado quando voltei. É um gosto. Ora, mais uma convidada, esta é a Paula Bernardino, já há muito tempo ligada à Caixa Desjardins Portuguesa. Olá, Paula. Olá, boa noite, Conceição. Mais uma vez, uma conversa que é pertinente termos sobre a situação que se vive presentemente na Caixa Desjardins Portuguesa. Tivemos a Assembleia Geral Anual, muito recente, não vai há muito tempo. A Paula tem sentido que neste tempo, depois da Assembleia Geral Anual até aos dias de hoje, houve muitas coisas que mudaram? Bem, a nível do nosso funcionamento interno, se eu penso no Conselho de Administração, antigamente as coisas eram mais fáceis,
porque nós fazíamos o voto logo depois da AGA. Quer dizer, primeiro o voto era feito na AGA em presencial e depois fazíamos logo o voto das pessoas que eram escolhidas, nomeadas no Conselho de Administração, porque as regras é que entre nós os 9 administradores do Conselho de Administração, nós 9 é que elegemos quem fica presidente, quem fica vice-presidente, quem fica secretário e quem fica secretário adjunto. Portanto, naqueles anos, quando eu entrei para o Conselho de Administração, 2009, até chegar à pandemia, era logo feito naquele momento, depois da AGA, íamos lá para trás, tínhamos os nossos nomes e fazíamos o voto sempre secreto. Interno, estamos a falar interno. Sim, que era para nomear as funções. Agora, demora tudo um pouco mais de tempo, porque agora o voto é online. São 4 dias depois da AGA, embora haja voto depois da AGA no mesmo dia. E, portanto, isso quer dizer que já só no 5º dia, mais ou menos depois da AGA, é que sabemos os resultados, os candidatos, e depois temos que planear uma reunião entre nós, os 9 internos, para votar para as funções internas. E então, este ano não pudemos fazer muito rapidamente depois da AGA, tínhamos 2 membros do Conselho de Administração que estavam fora e uma conseguiu, outra não conseguia fazer o voto, por exemplo, por uma reunião online. Portanto, decidimos adiar até a nossa reunião normal, portanto, só fizemos agora no final de maio. A retrospectiva demorou muito tempo, mas foi assim este ano. E foi o quê? Afinal, a Paula era presidente e agora, segundo eu, pelas minhas fontes, das minhas fontes fidedignas, que ainda é privado, acabei por perceber que há um presidente que é brasileiro e um vice-presidente brasileiro. Empurraram a Paula de lado. Qual é o sentimento? Bom, eu também fiz uma publicação na minha rede social no Facebook, eu nunca me escondi. Eu já o ano passado, 2025, depois da AGA, fiz também uma publicação que foi pouco do agrado de certos dos meus colegas do Conselho de Administração, mas eu fui sempre de ser muito transparente e quando posso falo assim diretamente aos membros através das minhas publicações. Então o que aconteceu foi isso. Não há que esconder que o CA tem estado dividido desde o ano passado, 5 membros da comunidade brasileira e 4 membros da comunidade portuguesa. Não vou entrar agora no debate da ascendência portuguesa, porque eles sabem defender, como defenderam na AGA. Vamos só agora falar quem é membro, faz parte de uma comunidade, quem faz parte da outra. Ali podia haver muita harmonia entre nós, o membership tem aumentado do lado brasileiro, mas é claro que uma maioria, juntando-se, derruba a que está em minoria. Portanto, eles chegaram os 5, estavam combinados e pronto, ficou um deles na presidência. Eu tomei isto como um signo para mim, talvez, que vou ficar, mas sem responsabilidades este ano. Eu acho que talvez até isto quer dizer que é uma situação, um símbolo, um significado para mim, mas fique claro que eu não dou a minha demissão. Eu fui eleita em 2025 para um novo mandato por mais de 500 membros. Ainda a semana passada ouvi uma pessoa que me disse: votei para ti. Portanto, eu não vou fazer essa desfeita daqueles mais de 500 membros que votaram para mim em 2025. Ainda me resta 2 anos de mandato no Conselho de Administração, vou ficar. Mas é isso, vou ficar sem as responsabilidades e vamos ver como é que vai correr. Agora estou numa posição onde posso ser um pouco mais rigorosa a fazer perguntas e, claro, eu para mim tenho uma responsabilidade de verificar que todas as decisões que vão ser tomadas são para o interesse dos membros da Caixa Portuguesa. Paula, não sente que desde há muito tempo seria necessário, se calhar, recorrer aos estatutos para dizer quem fundou esta Caixa,
foram os portugueses e tem que se defender isso até ao fim. E eles empurraram um português para um lado para subir ao trono por um brasileiro. Isto é uma desfeita para a nossa comunidade e que ela está inconfortável e se sente, no fundo, perdoe-me a expressão, traída. Bom, há muita gente na nossa comunidade portuguesa inteligente que eu acho que podem ir e ver quais são as regras que existem na nossa Caixa, podem ir comparar, porque isto também, pessoa inteligente faz isso, vai comparar estatutos de outros organismos, fazer aquelas boas práticas, e há muitos organismos por aí, fundações, associações, que têm justamente certas regras para proteger os fundadores, a memória que fundou um organismo. Agora, eu acho que os membros já são por 2 vezes que temos umas assembleias assim um pouco mais movimentadas, certos membros têm trazido essas questões ao microfone e eu acho que agora é talvez tempo. Gostaria de ouvir os membros, mas de uma maneira mais concreta, mais estruturada, sobre como é que eles, quais são as sugestões, porque a verdade é que nós também nas caixas estamos muito estruturados pelas regras da Desjardins e temos muitas vezes as mãos ligadas. Então, se houver uma grande força dos membros, talvez há certas mudanças que podem ser feitas. Há que haver aqui então o interesse de quem é membro, que faça o seu trabalho de casa agora, não é para amanhã, é agora. E o ano passado, em 2025, houve várias iniciativas, houve cartas que foram enviadas à Federação, houve cartas que foram enviadas à Direção-Geral da Caixa, que não serviram para nada. Houve um abaixo-assinado, mas que houve várias pessoas a assinar que talvez não deveriam ter assinado porque não eram membros da Caixa. Portanto, é como eu estou a dizer, há muita gente inteligente aí na comunidade que tem interesse pela Caixa e eu acho que pode haver uma solução, pode haver uma discussão, se houver uma força de vontade da parte de todos, mas oxalá que não estamos tarde demais e que ainda há a possibilidade de haver umas mudanças no próximo ano. Uma reviravolta. Sim. Desejo boa sorte, Paulo, e iremos continuar à frente a focar este tema porque é urgente e é necessário. Eu acho que é importante de notar que não é a mudança de presidência que está aqui, sim, que está aqui o foco principal, é da maneira que foi feita. Eu já lá estou, como eu mencionei, em 2009, já tive 2 presidentes antes de eu aceder ao posto de presidente e as transições, as mudanças sempre foram feitas de maneira harmoniosa. Falava-se, não se empurrava, nunca se empurrou ninguém. E claro que a pessoa que vai para o posto, é isso, sempre houve uma discussão nos passados. E claro que eles decidiram que não era preciso essa discussão, não era preciso essa transição e vamos para a frente. Portanto, vamos ver como é que vai funcionar no próximo ano. Quem sabe podem haver surpresas no caminho. Vamos já à continuação de muita força e muita coragem para ultrapassar toda esta situação. Obrigada, Conceição. E é assim que terminamos este momento aqui de encontro com a Paula Bernardino, que até à data tinha sido a presidente. Neste momento, quem ocupa o lugar, segundo fontes dignas e é secreto, estamos ao corrente que é um brasileiro como presidente e vice-presidente brasileiro. Comunidade portuguesa, por favor, sejam unidos, sejam atentos e vejam aquilo que se está a passar. Quem fundou esta Caixa foram os portugueses. E merecemos todo o carinho e respeito, porque estamos sempre de braços abertos para acolher aqueles que mais precisam. Por isso, iremos continuar a focar este tema, porque é urgente e é necessário perceber-se o que é que se está a passar na Caixa Desjardins portuguesa. E
se querem estar atentos também. Temos ainda o programa de Clementina Santos na segunda-feira, que irá de novo voltar a citar sobre este assunto. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Muita coragem para estarmos de olho aberto. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, a língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco, agora em lata. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Marchesá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Já assim. Vocês sabem onde é que vamos estar no dia 4 de julho? Na Ribeira Grande, festa do Chicharro. Meus amigos, quem estiver de São Miguel é proibido não ir à Ribeira Grande. 4 de julho. Meus amigos, braços em cima, força! Yeah.
Agora se sabe
Fazeres de mim o que hoje sou. De ser mãe filha, de ser mãe missão cumprida, orgulho deste cantar, por tudo que nesta vida no céu tu serás santa. Gloria.
Para todas as mães, para todo mundo. Obrigado.
It's
Convento de São Miguel, incluindo os meus irmãos que estão cá hoje. Obrigado, muito obrigado. Podia estar aqui a noite inteira a dizer obrigado que não era suficiente. Mas amigos, façam um favor, vamos despedir com muita energia, vocês aí atrás, aqui nos lados, esses braços em cima! Em cima, Mundial! Força! Com o Starlight Tony Melo, mais uma vez uma alegria ver um palco cheio de gente, aqui um pátio, todas as pessoas estão encantadas com aquilo que é o Starlight de sempre e hoje, os 60 anos do Senhor Santo Cristo, ainda melhor. Sem dúvida, esta noite foi uma noite impressionante, parece que o público ganhou energias em casa, trouxe as energias para o espetáculo e nós saímos hoje daqui com uma felicidade enorme. Sempre que vemos a Montreal vamos muito felizes, mas eu acho que hoje foi um dia repleto de felicidade, batemos o recorde de público, acho que em termos de espetáculo foi o máximo e eu só tenho que agradecer às pessoas de Montreal, esse público fantástico que nos ajudou aqui a fazer esse espetáculo. Eu normalmente acabo muito mais cansado, mas como as pessoas fizeram metade do espetáculo, dava mais do espetáculo ainda. Tens uma ideia quantas pessoas cá estiveram hoje? À volta de 5 mil. À volta de 5 mil pessoas. Isto não é habitual? Não é, não. Portanto, já estive aqui várias vezes e foi de longe o máximo, o expoente máximo. E o máximo é ter a família. Hoje tiveste 2 irmãos, o presidente da povoação, da Câmara da Povoação, e tiveste também o presidente da Junta de Freguesia, não é verdade? Sim, tive os meus irmãos e tive a família de Montreal, que é uma família que nós temos já há muitos anos e que nos ajudou, esteve cá. Foi um prazer tê-los, vê-los, abraçá-los e foi um prazer enorme também abraçar esta família de Montreal que nós amamos muito. Tony, a terminar mesmo, estamos a ouvir já o Alex. Queres aproveitar de dizer alguma coisa ao Roberto pelo convite ou pelas celebrações? Olha, o Roberto tem sido uma pessoa fantástica e é uma pessoa que eu apreciei muito e desde que ele pegou nessa festa, praticamente do zero, e trouxe a este nível, é de louvar, é de nós termos muita gratidão por esta pessoa. Ele, além de ser um amigo, uma pessoa que trabalha, muito dedicada àquilo que faz, e quando as pessoas trabalham e são dedicadas e lutam pelas coisas, conseguem. Parabéns, Roberto, parabéns às pessoas que trabalham com ele, parabéns, Montreal, e obrigado por estarmos aqui. Obrigada, Tony, obrigada à banda Starlight, que é sempre uma maravilha. Continuação de longa vida, muito sucesso e é um gosto receber-vos sempre. E é sempre bom vê-los, muito obrigado a vocês. É um gosto enorme. Tchau. Boa estrada. Obrigado. Mais caminho da Florida.
Tia Maria, vamos lá para a dança. Tia Maria, vamos lá mexer. Bater o pé que isto não dança. Faz bem para viver. Se eu não vai para a guerra, deixa-o ir. Ele é rapaz novo, ele torna a vir. Ele é rapaz novo, ele torna a vir. Vamos lá. Ele é rapaz novo. Meus amigos, aqui vamos nos despedir. Obrigado. Obrigado. E mais obrigado. Espetáculo. Esta gente é um espetáculo. Estão de parabéns. Obrigado pela ajuda que nos deram esta noite. O espetáculo não foi nosso, foi mais vosso do que nosso. Viva Montreal. Temos muito carinho. Fica na memória. Fica mais uma página para o nosso livro, que é muito longo. Fica mais uma vez. Mil obrigado. Não são suficientes. Obrigado, amigos. Até à próxima. Mas ficam por aí, porque a imagem já saiu e vamos cantar todos uma canção à imagem do Senhor Santo Cristo. Ficam todos aí, está bem? Olá, olá, sou Joey Medeiros e só queria dizer que estarei ao vivo com a minha banda no dia 30 de maio na cidade de Laval, no Canadá. Vai ser mesmo um espetáculo, quero vê-los todos lá, é só festa com vocês. Um grande abraço, até já.